Para a nossa irmandade que não tem a Bíblia, nós convidamos, aqui na igreja ou na internet, convidamos que prestem bastante atenção na leitura para ter a interpretação correta do texto. E a nossa irmandade com a Bíblia, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, verso 1, diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fosse buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da tua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, está entre nós, mais uma vez, a palavra do Senhor. Nós trazemos, irmãos, no coração e na nossa mente, os problemas do nosso cotidiano, problema do nosso dia a dia, problemas que carregamos conosco há muito tempo, esperando que do alto do céu o Senhor possa falar com as nossas almas. E hoje o Senhor tem nos despertado a respeito dessa passagem onde houve a unção de Saul para rei sobre Israel. O povo de Israel, irmãos, até então, como de conhecimento da Irmandade, ele era governado por juízes e profetas, assim como era Samuel. E Samuel, já estando velho, uma nação inimiga começou a ameaçar o povo de Israel. E o povo, vendo a fragilidade do profeta, do juiz, despertou neles, contrariando os desígnios do Senhor, despertou neles o desejo que houvesse para eles um rei assim como aquela nação inimiga tinha, um rei que pudesse governar sobre eles. E o povo levou essa necessidade ao profeta, e o profeta consultou a Deus, e o Senhor falou que haveria de dar um rei a eles. E haveria de dar um rei que fosse escolhido por Deus, pelo próprio Deus. E Deus demonstrou ao profeta, a Samuel, como ele haveria de conhecer o futuro rei de Israel. Ele não conhecia Saul. Saul era de uma família, pelo que consta nas Escrituras, o pai dele era um homem de muitas posses, e ele, por certo, irmãos, era um jovem que ajudava o pai e tinha as necessidades dele de jovem. Tinha as necessidades dele para cuidar da tribo dele,
dos afazeres da família dele, projetando o que haveria de acontecer na vida dele, segundo a realidade em que ele estava inserido. E ele, para cuidar dos negócios do pai, que havia perdido algumas ovelhas, ele sai em busca das ovelhas perdidas, junto de um ajudante do pai, e eles se perdem, e eles não encontram aquelas ovelhas, e o ajudante fala: vamos então consultar o profeta, porque tem um profeta na cidade perto de onde nós estamos, e quem sabe ele nos instrui onde podemos encontrar essas ovelhas. Ele fala: mas eu não posso ir ter com o profeta porque eu não tenho o que oferecer a ele. Mas o ajudante fala: não, tem algumas moedas de prata, a gente vai oferecer tudo que nós temos. E assim eles vão, e quando eles estão chegando até a casa onde se encontrava Samuel, o Senhor já tinha despertado Samuel que aquela hora haveria de chegar na casa dele o futuro rei de Israel. Então Samuel convida aquele jovem para que fosse fazer sacrifício, porque era dia de oferecer sacrifício, e segura aquele jovem e oferece a primazia da mesa, coloca ele no melhor lugar. Aquele jovem não estava entendendo nada, irmãos, porque ele não sabia o que haveria de acontecer na vida dele. E foi oferecida a melhor carne, foi oferecida a melhor parte do jantar, foi oferecido o melhor lugar na mesa, e Samuel segurou aquele jovem para que ele dormisse na casa dele, e pela manhãzinha, está escrito nas Escrituras, no amanhecer, Samuel teve uma conversa com aquele jovem, mandou que o ajudante dele fosse na frente, porque ele haveria de ter uma conversa particular, e ali ele ungiu aquele jovem que não sabia o que estava acontecendo como o futuro rei de Israel. Irmãos, e o que nós lemos aqui é uma profecia de Samuel que se aconteceu, segundo as Escrituras, no mesmo dia. Ele falou o que haveria de acontecer com Saul. Ele falou quem ele haveria de encontrar, como ele haveria de encontrar aqueles que já procuravam por ele, pelo desespero do pai. Ele haveria de saber que as ovelhas haviam sido localizadas. E aqui tem uma descrição rápida de uma coisa providencial que só aquele que é tomado pelo Espírito de Deus pode fazer, que é ver e profetizar o que haveria de acontecer na vida dele. Irmãos, e nós encerramos a leitura no verso 9, se eu não me engano, que quando Samuel terminou de fazer essa profecia, de contar essas coisas para aquele jovem Saul, quando Saul virou as costas, que ele deu as costas para o profeta, para começar a viagem dele de retorno, que ele haveria de alcançar o ajudante dele, começar a viagem, aquele jovem, o espírito dele foi transformado. Já não era mais uma pessoa normal, já tinha o espírito de rei. O Senhor mudou a vida daquele jovem e transformou ele no rei Saul. Consideremos, irmãos, que Saul foi ungido por permissão e escolha de Deus. Os desvios do rei, o que ele fez se afastando dos caminhos do Senhor, o livre-arbítrio que tinha nele, que tem em mim, que tem em você, foi com que Deus se retirasse dele e colocasse a benção em um outro jovem, na cabeça do rei Davi. Mas, irmãos, hoje o Senhor fala da provisão que houve na vida de Saul. E o Senhor nos lembra dessa passagem, o Senhor nos desperta do que aconteceu na vida dele, porque ele não esperava. Ele tinha as limitações dele, ele tinha as necessidades dele, ele tinha os sonhos dele. Assim como você trouxe as suas necessidades, eu trouxe as minhas, nós trouxemos os nossos sonhos e as nossas limitações. Mas o Senhor nos anuncia que assim como o Senhor fez com Saul,
que os seus sonhos não são os sonhos do Senhor, porque os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos para as nossas vidas. O Senhor hoje nos unge para uma nova obra na terra. Então, irmãos, a palavra do Senhor é essa. As nossas limitações, os nossos medos é nada. Hoje o Senhor pega e rasga o plano, rasga o medo, rasga a limitação, rasga o teu limite, porque hoje o Senhor começa uma obra nova na igreja. Assim como o Senhor transformou a vida de Saul quando ele se despediu do profeta, vive o Senhor que manda essa palavra, o Senhor mudará a tua vida a você deixar essa igreja também. Irmãos, eu não sei que o Senhor possa estar falando com toda a igreja, mas hoje o Senhor está iniciando uma obra nova nesta casa de oração. Não tem, irmãos, o que possamos temer, não tem o que não possamos alcançar. Quando o Senhor fala de plano novo, quando o Senhor fala de projeto dele, é porque é coisa muito maior, muito mais alta do que pode imaginar a nossa mente. Quantos de nós, irmãos, vivemos dias em que é uma batalha diária? E iniciamos, construímos, mas parece que estamos construindo na areia do mar. Vem a onda e leva tudo embora e desfaz aquilo que nós fizemos. Planta e não colhe. Constrói e é derribado, porque é o nosso projeto, porque é o nosso sonho. Você está preparado, irmão? Está preparada, irmã? Para cada tijolinho colocado a partir de hoje, não acabará, não derribará, ficar para a posteridade, porque a partir de agora é plano de Deus na vida da igreja. É transformação, irmãos. É como um jovem que ele está brincando na rua com os amigos e de repente chega uma oferta de emprego, ele vai sem muita expectativa e ali Deus muda o cativeiro dele, abençoa a casa dele, prepara o casamento para ele. Hoje o Senhor está falando de emancipação, hoje o Senhor está falando de mudança. Quando sairmos dessa casa de oração, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, transformará as nossas vidas. Essa palavra nos alcança aqui na igreja e alcança toda a nossa irmandade que está nos acompanhando pela internet também. Essa é a palavra. Não tema a tua enfermidade, o teu limite, o teu medo, as tuas provações. O Senhor tem tudo na palma da mão dele e maior é o plano de Deus nas nossas vidas. Essa é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão, pode agradecer por nós, irmão?